Começou, Júnior? Rapaz, começou e de forma incrível. Começou, estamos de volta. Depois de 2 anos e meio que a gente fez Tem isso tudo? Tem 2 anos e meio. Não acredito, 2 anos não. e meio, uma saudade incrível, um clamor. Você tem certeza? O clamor e o clamor das pessoas. Você tem que certeza? buscam Você tem Tenho certeza? 2 anos e meio. Rapaz, não fiz essa E conta, as não. pessoas implorando, volta boys, as pessoas na rua gritando. Você já estava sem conseguir sair na rua. Eu já não estava mais conseguindo ir na rua. Tá certo. Eu acredito. Tá com ele. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Você lembra como é que fazia, não? Não lembro, não. Faça aí, vá. Você fala primeiro, Eu sou Carlos Sobrinho. Isso, eu sou o velho Juninho. Eu não lembrava disso, não. Você lembrou disso? É sempre assim. E tem ali na mesa que depois a gente vai falar, ele, o querido Tarantino. Querido Tarantino, grande parceiro. Rapaz, Tarantino. Ali, muitas histórias. E para voltar, nós estamos voltando com o Boss Podcast. É uma alegria estar com vocês. Aqui a gente fala de tudo, vocês já sabem disso. E só a verdade. A gente fala de tudo e só fala a verdade. Só fala a verdade. Você lembrou bem do slogan, a gente fala de tudo e só fala a verdade. E hoje a gente vai voltar com chave de ouro e a gente está recebendo aqui nos estúdios para conversar com a gente. Tem muita coisa boa para conversar, viu? Tem muitas coisas aqui para a gente conversar. A gente está recebendo agora vereadora Débora Reis, bem-vinda. Gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? Novamente o Boys, né? Que a gente, um tempo atrás, Você teve a gente com a gente ficou... lá no outro estúdio, não teve? Teve dando Isso entrevista mesmo. com a gente lá no outro Isso estúdio. mesmo. E eu fico feliz, hein? De estar voltando e sendo a primeira, né? Desse retorno de vocês. Retorno. Ah, que bom. A primeira. Débora, vamos começar do meio. Depois a gente vem pro começo, aí depois a gente vai pro fim. E o bom do podcast é isso, vai né? ser Que mais tem ou que ser menos mais assim. Solto. Você chega no podcast e acaba virando um programa de pergunta e resposta. Mas aqui a gente, cada um dá a sua opinião, cada um fala o que quer, a gente cada... Aí, Vamos começar. Já tem gente ali coreando na porta, é porque vocês não viram. Vamos começar do meio. A notícia do momento, que é o que o pessoal está falando, é o seu retorno para a Câmara. E a gente vai falar disso. Eu quero também falar um pouquinho do que motivou a cassação, vamos dizer assim. Mas eu quero falar disso porque, recentemente, até participando do Liga, de um outro podcast produzido aqui na casa, me perguntaram o que é que eu achava. E a minha resposta foi a seguinte. Eu disse assim, eu acho que não vai dar tempo. O meu sentimento, claro, motivado também pelo como a gente vê a justiça se movimentar. Sim. Um ano pré-eleitoral, eu disse assim, eu acho que não vai dar tempo. Porque estava muito claro que era um processo que precisava ser revisto, mas eu tinha um sentimento que não ia dar tempo. E deu. Você está de volta. Eu queria que você começasse falando disso, do seu sentimento. Eu percebo nas suas falas, que eu tenho acompanhado, que o seu sentimento é de que foi feita a justiça. É isso mesmo? Isso mesmo. Na verdade, mais uma etapa vencida, né? A justiça está sendo restabelecida. O ministro Nunes Marques, ele entendeu, assim como a juíza também de primeiro grau, que me deu a decisão favorável, além dos procuradores, do Procurador Regional Eleitoral, além do Ministério Público, também deu parecer favorável, até porque, para você caçar alguém no 30A, se você pegar lá, na lei, no 30A, você vai ver que, para você caçar alguém que foi eleita pelo voto popular, você precisa ter provas robustas, ou seja, você tem que ter toda a comprovação e gravidade no ato para ensejar uma cassação, tá? Então, tem alguns pontos que daqui, né, até o final do programa, nós vamos estar falando sobre os pontos que o TRE achou por bem, né, me cassar, os votos divergentes, que nós tivemos 2 votos divergentes. No primeiro momento, todos sabem que quem foi o relator inicial do processo foi um desembargador substituto, que foi Sérgio Salles Cafezeiro, que é primo de primeiro grau de Vidigal Cafezeiro. Então, que é vice-prefeito. Que é vice-prefeito, e tudo indica que ele vai ser o sucessor da atual gestora. E, logicamente, a gente não consegue compreender qualquer pessoa do meio eleitoral, advogados da área eleitoral, todos olham o processo e vê que não tem motivo algum para me cassar. Até porque disso, Débora, a minha prestação de conta, sobrinho, foi aprovada sem ressalva. Mas antes disso, não parece estranho? Assim, eu vou falar agora como cidadão.
eu acho que já deveria ser. O próprio relator, como é que eu sou o nome dele? O cafezeiro? Desembargador Sérgio Salles Cafezeiro. Eu, no lugar dele, eu já me declararia inapto. Eu já diria assim, ó, este processo está relacionado a uma pessoa que tem uma conexão política ainda que de adversária com onde está o meu irmão ou primo, sei lá, qual é o grau de parentesco dele? É primo? Sim. Onde o meu primo é vice-prefeito. Então, eu gostaria de me declarar inapto para avaliar esse processo. Perfeito. Assim, no meu sentimento como cidadão, é isso. Não até sei para se agir com imparcialidade, né? Porque mas você tem que olhar... Aí não seria Brasil, né? A primeira sensação que eu tive quando eu soube disso, eu falei, caramba, assim, seria tão óbvio ele dizer, o vice-prefeito da chapa adversária dessa vereadora é meu primo. Então, por questão básica, ética, padrão, eu gostaria de dizer que eu não me sinto apto a jogar esse processo. Foi a primeira coisa. Quando eu soube que isso, já me pareceu estranhíssimo. Sim. Mas teve o episódio quando da votação, antes um pouquinho disso, você se surpreendeu com o 7-0? Porque ali para mim já começou a ficar estranho. Vejam bem, como é que acontece nos tribunais, né? Você fica responsável por determinado processo, tá? E você vai dar o seu parecer, né? Diante aqueles que têm uma certa dúvida, eles vão pedir vista do processo e vão analisar na íntegra, né? Os que não se sentiram duvidosos, né, referente a isso, eles vão lá e dar o voto deles. Vota com o relator. Vota, né? com o relator, tá? Então, no primeiro momento, foi exatamente isso que ocorreu, tá? Ele fez um relatório que, se você olhar o acórdão inicial, você vê que não condiz, inclusive, com o meu processo inicial. Tinha coisas que não tem no meu processo inicial, tá? Tanto é que os meus advogados, que são excelentes advogados, eles entraram com embargo de declaração, com efeitos infringentes, justamente para que mudasse o acórdão. Certo? Consta na argumentação do acórdão, mas nunca teve no processo. Sim, nunca houve no processo. Então, tinha muita obscuridade, muita contradição. Então, por conta disso, nós entramos com embargo de declaração e aí veio o 5-2, tá? Foi aí o momento onde os desembargadores pegaram, por exemplo, o Moacir Pita Lima, ele pediu vista também do processo. Então, ele pegou o processo do início, tá, ao fim. Inclusive, ele cita, na fala dele, tá lá para qualquer um ver, ele disse que seria covarde da parte dele se ele mantivesse o voto dele para me cassar, porque não tinha motivo o voto inicial dele foi de cassar. Depois, quando ele pediu vista que ele viu que era o processo, ele reviu. Justamente, né? Então, aí vem o voto também da desembargadora, que ela é juíza federal, tá? E ela vem contrapondo todo o acórdão, tá? Mostrando que não tem motivo algum. Porque, assim, qual o ponto que o TRE, o único ponto que o TRE achou que tinha motivo para cassar uma vereadora que foi mais votada em Lauro de Freitas? Foi justamente um exemplo, até para vocês entenderem. Você é jornalista, tá? Você é repórter. Você trabalha na minha campanha. Você doou o seu serviço e eu não declarei. Aí sim, você pode dizer que eu deixei de declarar algo na minha prestação de contas. No meu caso, eu coloquei no TV Debinha, na campanha de 2020, uma técnica de enfermagem, tá? E uma jovem que é técnica de enfermagem e não é repórter. Só para dar uma dinâmica, por quê? Porque nós estávamos vivendo num momento de pandemia, nós tínhamos que inovar e eu, de uma reunião para outra, para a gente criar aquela, sincronizando, né, de um lugar para outro, tinha a repórter entrevistando as pessoas, me entrevistando e tal. E ela não é profissional. Isso, justamente, né? E ela não é profissional da área. Eles colocaram lá como se ela fosse. E colocou, por exemplo, tem outro menino, Cleverson, que editava os vídeos. Você vê que se você tiver um telefone bom, você consegue baixar vários aplicativos e fazer vídeos, assim, incríveis,
né? Então, ele fazia os vídeos, tá? A edição. E ele isso, as edições, no próprio celular, até porque a dinâmica de uma campanha é muito grande. Você precisa sair daqui, vir para aqui e já mostrar de onde você saiu. Tem vídeo que se você não postar na hora, nem pode usar depois. Isso, então nem serve. Perde o sentido, né? Então nós fizemos a campanha desta forma. O Cleverson, ele não é social media, ele é odontólogo, né? Em breve era o pessoal que estava mais perto de você ali. De forma voluntária. Então imagine, se você é candidato e você ter que declarar todas as pessoas que fazem parte da sua campanha, que estão, por exemplo, você faz uma caminhada, amigo, às vezes você começa com 100 pessoas, quando termina a caminhada tem 200. Entende? Então você não consegue quantificar isso. Na verdade, eu nem imaginei que isso fosse uma razão para a cassação. Não, foi a única razão. Eu imaginei assim, de 4 pessoas. Vamos pensar que você tivesse contratado essas pessoas e pagou a elas e não declarou. Eu imaginei que isso ia gerar uma multa. Tipo assim, você não declarou, era para ter declarado, deve ter uma multa, não sei como é que isso... O máximo que eles poderiam fazer era isso. E isso se você tivesse pago, que me parece que não foi o caso. Não, né? Não foi o caso. Que eles estavam voluntariamente isso. lá. Não, e assim, é tão ínfimo o problema, porque se for fazer... Não, se for usar esse critério, tem que caçar todo mundo aí, né? Tira todo mundo e bota todo mundo. Justamente, justamente. Isso aí realmente é muito subjetivo. Inclusive, os advogados, eles colocaram uma planilha mostrando de 21 vereadores eleitos, a Justiça Eleitoral só está cobrando a Débora Regis isso. E todos tinham, de alguma forma, essa mesma situação. Não está havendo isonomia. Por quê? Se todo mundo trabalhou, beleza, vamos pegar os 21 vereadores. Todos eles tiveram vídeos, tiveram redes sociais, e aí? Ninguém declarou isso, entende? Até porque a campanha de um vereador ela é muito limitada, extremamente limitada. A gente trabalha com o que tem. Muita gente que é voluntário mesmo, justamente, quer fazer o trabalho, quer ajudar. Então, então, a única coisa... Aí o desembargador, Moacir Pita Lima, ele faz uma análise, inclusive pesquisando... No Sindicato dos Repórteres, quanto é hora trabalhada. Isso. O Sinjoba tem no site do Sinjoba, tem um ícone lá que você clica e tem lá uma tabela de preços, inclusive de freelancer, de profissional por hora. O sindicato dispõe isso no site gratuitamente. Pois é. Então, ele fez toda essa análise. E o que corresponderia? Digamos que todas essas pessoas fossem profissionais da área, e eu deixei de declarar. Digamos que todos eles, os 4, fossem. Ainda assim, não tinha gravidade nenhuma. Isso não iria... Essa conta foi feita? Assim, sim, se todos fossem 9%, contratados e todos fossem as horas de trabalho baseadas na tabela, isso daria quanto em dinheiro? R$13.800. Aí realmente é um valor assim... Justamente. Então, se você parar para ver, R$13.800, o valor dessa eleição de 2020, você poderia ter o gasto máximo de R$159 mil, porém, tirando o que eu gastei em contabilidade e o que eu gastei na parte jurídica, certo? Que não entra nessa parte contábil. Então, se eu coloquei 135 mil com mais 13.800, não ultrapassaria. Entende? Não ultrapassaria. Mesmo se fosse computado. Não chega mesmo nem a 10% que fosse do limite. computado, não ultrapassaria. Então, aí você começa a ver diversos argumentos, inclusive se você pegava diversas jurisprudências no Brasil, não tem ninguém que foi cassada por esse motivo. Já houve algum vereador cassado na cidade de Lauro de Freitas? Nunca houve ninguém cassado. Na verdade, Júnior, nunca houve, na história de Lauro de Freitas, uma perseguição dessa que estão fazendo contra mim. Eu ia lhe fazer essa pergunta, que é assim, na minha cabeça prática, porque eu sou muito prático, na minha cabeça está assim, um processo tão frágil como esse, porque a minha leitura, sem juridiquês, né, porque eu não sou advogado, é de que ele é muito frágil. Um processo frágil, com tantas coisas que são fáceis de derrubar, como é que isso chegou até a cassação?
como é que no meio do caminho isso não parou? Porque ainda que a maioria tivesse votado, você falou do desembargador que reviu a posição depois e voltou atrás, e até parabéns a ele pela atitude de fazer isso. Mas assim, ao longo do caminho, assim, não teve os votos todos sim para te caçar, ninguém teve a curiosidade de olhar o processo. A que você atribui um processo tão frágil ter avançado tão rápido e de uma forma tão profunda? Então, na verdade, eu não sei. E como eu sempre venho dizendo desde o início, né? Eu ainda acredito na justiça brasileira, tá? Fiquei muito feliz desses 2 votos, porque a gente começa a ver que existem, de fato, pessoas que fazem jus, né, à sua função. Os outros, de alguma maneira, não quiseram se debruçar no processo, né, acabaram seguindo a maioria, mas o fato de, na primeira instância, eu conseguir ganhar, ter os pareceres favoráveis do Ministério Público, né, tanto daqui quanto a Procuradoria Regional Eleitoral, também favorável. Aí vem 2 votos divergentes. Isso prova que a justiça ela está ali, né? Ela existe. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Apesar de tudo isso que vem acontecendo contra mim, né? As pessoas da cidade, a população ficaram extremamente tristes com tudo isso que vem acontecendo. E sabe, amigo, quanto mais eu aprendi o seguinte, que diante disso tudo que eu estou vivendo, tudo na vida você tem que olhar também um lado bom, né? E o lado bom de tudo isso, eu vi o quanto eu sou querida na cidade de Lauro de Freitas. Eu acho que quem perseguiu você fez um grande serviço para sua campanha de 24. Eu acho assim, minha leitura independente de qualquer coisa, a gente quando pega uma situação dessa, a gente coloca em questão a democracia. A democracia não pode ser colocada numa situação. Não dá para relativizar. Não dá para relativizar. Se foi eleita, tem que seguir até o final, independente de qualquer coisa. Para mim, a eleição. A não ser que tivesse comprovado alguma coisa. Processo democrático. Democracia é democracia. Está eleito. Quando houve o processo do impeachment de Dilma, mesmo não sendo PT, eu acho errado. Eu acho que eu também fui contra. Ela cometeu crime, pô. Mas eu tô falando minha opinião. Eu fui contra. Acho errado. Eu sou contra. Porque nós elegemos ela, eu não votei nela, mas a maioria votou nela, ela tem que seguir com o processo até o final do mandato. Sim. Na próxima eleição, que vote outra pessoa. Perfeito. Tá ruim, mas foi ela que a gente votou, foi ela que o povo quis, a maioria. O povo quis, justamente. Claro. Então, assim, eu não acho que é diferente. Eu acho que porque assim, quando você pensa de um jeito, você relativa. Não, e é normal a gente discordar, não tem problema. Não tem sentido. Eu acho o seguinte, que quando a gente elege alguém, essa pessoa tem a legitimidade de representar. Pronto. Mas se chega lá, ela faz errado, a gente tem a legitimidade de tirar. É simples assim. Mas é muito subjetivo. Muito subjetivo. Mas não é subjetivo. Existe uma lei que determina quais são as coisas que não podem ser feitas e que são motivos de impeachment. Foi isso que foi feito lá. Não é o caso no que me parece que aconteceu com Débora, porque não tem fato material, né? Assim, tá muito... Zero. Tá muito solto. Você não pode caçar alguém... Inclusive, Débora, quando ainda não liga... Aliás, você que está em casa pode assistir o Liga da Política, eu recomendo. Quando eu fui convidado para dar entrevista lá no Liga, eles me fizeram essa pergunta, que é que eu achava dos prefeituráveis, né? E aí falou dessa questão sua, e eu respondi o seguinte, a primeira coisa que precisa pensar é a seguinte, por que isso foi feito com Débora? Por que isso não foi feito com outros? É porque, de alguma forma, foi percebido que Débora tinha um potencial de urna que ia incomodar na eleição. Então, não foi feito isso com todo mundo de oposição. Eu não tenho notícia de nenhum outro vereador de oposição tendo processo de cassação. Tem? Não tem. Então, por que só foi feito com Débora? Porque havia uma leitura, essa é a minha opinião pessoal, havia uma leitura do governo de dizer, peraí, quem é que pode efetivamente trazer uma disputa para a gente na urna? E aí houve uma movimentação. Então, quando essa movimentação, o resultado final dela não é a cassação como está, eu penso que foi colocado aí uma vitamina muito forte na coisa. Pé, né? Você pensa que eu penso assim. Porque isso é final?
esse processo, a devolução do seu mandato é o último estágio ou isso ainda pode ser revertido? Não, na verdade, foi uma cautelar, é uma cautelar, na verdade, certo? O mérito tá para ser julgado, porém, diante da decisão da cautelar, você percebe-se que ele olhou, né, de perto o processo, viu todas as falhas, né, subiu com algumas falhas e com certeza ele irá corrigir, né, porque é muito difícil se dar uma cautelar e depois não dar um mérito contrário, né? Então, no TSE eles são muito mais pragmáticos, entende? O simples fato de alguém ter voltado atrás no voto, de estar revendo tudo isso, fica até complicado manter já uma... mostra que existe dúvida, né, no processo. Alguém, pelo menos os 5 que votaram, vão ter que pelo menos sentar e dizer assim... Não, mas agora sim, até para vocês entenderem, o 5-2 foi aqui no TRE. Foi local, foi no isso. TRE. Sim, agora já tá lá. Isso. Quem me deu a cautelar foi o ministro, tá? O ministro Nunes Marques, que foi o ministro prevento, referente ao meu processo. Tá? Então, é lá no TSE já. Não, mas eu falo assim, os 5 daqui, sim. Eles vão ter que agora ter que olhar de uma forma diferente todos os processos. Porque a partir disso não dá mais para... Vamos seguir o relator. Porque foi isso que aconteceu, né? Sim. Assim, pelo que eu estou entendendo da sua fala, eles de alguma forma foram induzidos ao erro. Né? Porque das duas, minha opinião... Eu tenho que admitir que ou eles foram induzidos ao erro, ou havia um propósito em fazer a votação. Como eu continuo, assim como você, eu continuo acreditando na justiça, sim. Então eu quero acreditar que eles foram induzidos ao erro. E se eles foram induzidos ao erro, eles precisam corrigir isso para não acontecer com a outra pessoa na frente. Outras pessoas, perfeito. Agora você concorda com isso que eu falei? De que isso foi feito com você porque havia uma leitura de urna para a próxima eleição? Sem dúvida. Sem dúvida. Não é nem leitura de urna, né? Como é? Pesquisa mesmo. A pesquisa já sim. conta, né? Deve ter pesquisa, na pesquisa fala não. Com certeza. E foi a forma mais covarde, né? Para você tirar alguém do circuito dessa forma, né? Querendo tirar no tapetão. Então, isso é não querer me enfrentar na urna, sabe? Quer ganhar, beleza. Ganhe de uma forma justa, de uma forma honesta. E não dessa forma covarde e perversa, porque não é fácil. Eu que estou vivendo isso, não é fácil. Por mais, as pessoas às vezes falam, mas Débora, isso de certa forma foi bom para você. Eu não vejo dessa forma, né? Só quem vive sabe o que eu sinto, né? O que eu estou passando. Eu não desejaria isso para ninguém. Eu imagino que seja um desgaste grande, né? Não, vou fazer um comentário aqui de um amigo que é em comum a nós três aqui, é Coca. Coca Branca, um grande abraço. Gosto demais, um abraço. Tá me grande devendo, abraço para ele Tá também. me devendo café, diz que tu vai marcar café, nunca marca. Coca é um cara incrível. É verdade. Ele chegou para mim, conversando com ele algumas vezes, assim, a maior parte das pessoas que tá acompanhando, tô falando assim, de mim, que não sou um cara politizado aqui na cidade, não acompanho a política, tenho acompanhado um pouco mais aqui, porque eu tô mais perto aqui no estúdio, tô tendo mais acesso à política. Mas, de forma geral, quem está acompanhando de longe não estava acreditando de forma alguma que Débora voltaria agora, você voltar como você voltou aqui para a Câmara de Vereadores. Eu mesmo falei, eu achei que não dava tempo. E Coca, ele já tinha me falado, ele falou, Júnior, tem coisas que eu não posso ficar falando. Por quê? Porque vão me chamar de abestalhado. Mas eu te garanto que ela volta. Falava assim com a convicção que você falava, porra, velho, o cara... Uhum. Esse aí toma tiro por você, esse cara aí. Então, assim, a convicção, a forma com que ele falava, e é um cara que caminha com você, sim. E com certeza vocês têm uma relação. Eu soube próxima. Que Débora prefeita, ele vai ser secretário da SESP, é verdade? De amizade. É uma construção, né? Tudo na vida é uma construção. Joguei, não deu certo. Joguei. Então, assim, quando ele me falou, eu fiz, rapaz, não é possível. Competência ele tem para isso. Tem mesmo. Ela vai voltar. Aí, na época, ele falou diversos argumentos, esses argumentos todos que foram construídos aí pela sua... Sim. Pela sua... Eu mesmo achei que não ia dar tempo, pensando no cenário da justiça. Agora, você acha, Débora, que essa coisa do tempo também é uma arma que pode ser usada? Por exemplo, você disse que não é definitivo, né? Que isso pode ainda ser revertido.
Ou não? Ou seu mandato é seu mandato agora não tem? Porque tá com a cautelar. Sim. Então isso pode... Aí depois julga o mérito. É isso, mas assim, né? Você acha que isso pode ser... você acha que julga até a eleição? Primeira pergunta. Segundo, não sei. Se não julgar, você acha que isso pode... É porque é não, difícil, isso aí não atrapalha, não. Porque, é porque eu quero fazer uma pergunta que eu não quero que o YouTube depois derrube a gente, entendeu? Mas assim, a minha pergunta é a seguinte. Pensa assim, a eleição é em outubro. Esse sobrinho é polêmico, viu? E aí, esse processo vai... Porque você sabe que na eleição, em muitos lugares, vale tudo. Aí você vai empurrando, quando chega no limite, derruba. Aí caça de novo. Entende? Entendi. Aí deixa você inelegível num prazo que não dá pra você recorrer, que não dá pra... Não, mas olha só. Você acha que isso pode funcionar assim? Olha só, a gente precisa entender o seguinte. Como é que funciona? Se não julgarem o mérito até o registro da candidatura, não tem como fazer mais nada. Se eu registrar a candidatura, não tem como. Está registrado. O que vale é a decisão da cautelar. Isso. Até julgar. Não, eu estou elegível. Entende? Hoje você está elegível. Elegível, apta a ser candidata. Entende? Seja a prefeita, seja a vereadora. Apta a ser candidata. Certo? Então, eu sei que muitos vão vender que, não, Débora vai cair a qualquer momento, tal. Muitos vão vender isso. Porque isso dá uma fragilidade até, inclusive, para a questão de partido, de tudo, né? Isso fica sendo jogado, né? Sim. O partido não vai querer porque ela pode ser cassada. E se ela for cassada depois e ganha a eleição e for cassada, perde, e derruba os vereadores, não tem essa conversa? Sim, sim. Mas assim, eu tenho bastante convicção, tá? Que o mérito será favorável, até porque o direito está do nosso lado. Além disso, dentro do TSE, qualquer coisa que acontecer referente a Débora vai gerar jurisprudência e precedente para todo o Brasil. Né? Sim. Aí, digamos que o prefeito A não vai com a cara do vereador sobrinho e ele vai chegar e vai fazer de tudo para caçar ele para ele ficar inelegível e pronto. Entende? Usando os mesmos artifícios. Sim. Entende? Usando os mesmos artifícios. E o TSE é bem conservador em relação a gerar jurisprudência. São muito mais... são bem garantistas, né? São muito ao pé, né, da letra da lei. Então, isso que me deixam, de certa forma, um pouco mais aliviada, com mais ainda convicção. E o que você está sentindo da rua? Assim, das pessoas quando... Porque eu sempre falei isso. O seu mandato de vereadora, para mim, sempre foi... Eu sempre olhei para as suas postagens, para as coisas, eu sempre achei que você faz um negócio um trabalho de prefeita. Assim, eu nunca olhei para suas postagens, para suas redes, Débora é vereador, não parece. O jeito que você anda nas ruas, que você faz, eu não sei se é estratégico ou é involuntário, mas eu sempre olhei desse jeito. Como é que você está vendo nas ruas as pessoas... obviamente se entristeceram quando receberam a notícia, que a gente segue, mas de uma forma geral, como é que você está percebendo que as pessoas estão lidando na rua com esse processo? O processo que gerou a sua cassação, a sua volta, o pessoal também acha que é perseguição. Como é que você está lendo as pessoas no dia a dia falando com você, na hora que você para tomar um café, que você vai... Não, as pessoas realmente estão sentindo a minha dor, as pessoas têm me acolhido muito bem, mesmo esses 2 meses que eu fiquei fora do mandato, eu continuei meu trabalho, continuei fazendo o que eu mais amo fazer, que é estar na rua, é a forma que eu ajo. Se você vai me ver assim, com câmeras apontadas para mim ou sem câmeras apontadas para mim, eu sou desse jeito. Eu gosto de estar ao lado das pessoas, eu gosto de sentir e ver de perto o que as pessoas estão sentindo, e em busca de soluções. Porque, para mim, eu queria hoje dizer que a gestão da atual prefeita tá maravilhosa, mesmo sendo oposição. Por quê? Quem ganha com tudo isso é a população. Né? Dá para ser oposição sem ser inimigo, né? Não. E quem ganha é a população. Né? Então, eu não faço oposição por oposição. Eu não faço oposição atingindo o CPF da pessoa, atingindo a pessoa. Vocês não me vê fazendo isso. Ao contrário da prefeita que está aí. Então, ela chegar em uma emissora de televisão e falar coisas assim extremamente mentirosas contra a Débora, passa 15, 20 minutos falando de Débora o tempo todo, primeiro que ela não tem o que falar sobre a cidade, porque se ela tivesse,
com certeza ela não gastaria esse tempo falando de uma pessoa que, se você pegar, sobrinho, o que ela vem falando ao meu respeito, diversos fake news, diversas coisas que ela vem falando ao meu respeito, tá? É totalmente mentirosa, sabe? Totalmente. Porque ela, na verdade, ela disse que te ajudou, né? Quis levar ali... Primeiro, vamos lá. Minha história começa desde 2004, tá? 2004 eu fui candidata a vereadora, não foi do lado dela naquele momento, tá? 2004 fui candidata a vereadora, perdi a eleição, 2008 fui candidata novamente, continuei na minha luta e 2012 deixei de ser candidata para apoiar um candidato aqui, inclusive ganhou na época, e 2016 eu fui novamente candidata e ganhei a eleição, tá? Com 1.222 votos. As pessoas que estão comigo desde 2004 continuam comigo até hoje. As pessoas que estiveram comigo em 2016 podem perguntar como foi a nossa campanha. Foi uma campanha extremamente, vamos dizer assim, pobre, no sentido de não tinha dinheiro financeiro, né? Não de gente, mas no sentido financeiro, onde a gente não tinha material suficiente, a gente era tudo regrado, eu não tinha gasolina para botar nos carros para fazer carreata, eu não tinha... 2012? 2016. 16. Né? Quando eu ganhei. Quando você ganhou a eleição. Isso. Então, eu não tinha nada disso. Meu material era regrado mesmo, tá? Eu, inclusive, eu vou procurar lá nas minhas coisas, até para mostrar para as pessoas. Na época, eu peguei um pessoal para fazer separar o santinho. E, na época, quem tinha dado o santinho da majoritária, porque é interessante. Se você é candidato a prefeito, eu sou sua candidata a vereadora, ele é seu candidato a vereador. Você tem interesse de botar a minha foto e a sua. Por quê? Claro. Porque eu vou ser seu soldado na rua. Claro. Não é assim que funciona? Sim. E em tese, todos os candidatos a vereador de todos os partidos que estão na coligação acompanham a foto do prefeito ou da prefeita. Justamente, da majoritária. E a majoritária, quem é que dá isso? E às vezes do deputado, enfim. Isso. E quem dá isso é a majoritária. Sim. Certo? Então, na época, de madrugada, a gente estava separando os santinhos, tá? Botando um quantitativo em cada, um molhinho, né, de santinho, sim, de 50, de 100 e tal, porque a gente não tinha como fazer aquela campanha cheia de santinho, cheia de coisa, então a gente tinha que economizar, né? E aí, o santinho que veio da majoritária, para vocês terem ideia, os meninos separando, quando abriu o meio do santinho, tinha a minha foto com o nome de Naide e... Não, minto. O meu nome e o número de Naide. Sua foto, seu nome e o número de Naide? Isso, em 2016. Você tem isso, galera? Eu vou procurar. Tem que ter. Não, eu vou procurar. E aí, quando eu abri... só que a gente já tinha pego, né? E tava bem no meio mesmo. Se você faz isso no automático, sem olhar, tinha... Então, justamente. Então, não foi... Até porque, para você fazer o santinho... Você tem que fazer como é que eles chamam? O espelho? É tipo o espelho, né? Que é a prova? Para aprovar? Não é nem espelho. A matriz, isso, a matriz. É isso aí, a matriz. Então, eles fazem um quantitativo, certo? E bota numa folha e depois eles vão cortando, né? Não é assim? Então eles fazem uma matriz. Como é que os que estavam ao redor estava certo, o que estava no meio estava errado? Ou foi impresso assim, ou então na hora de montar o pacote foi colocado assim. É isso, né? Então, se tivesse lá, por exemplo, se tivesse ou então lá a matriz já estava assim, com os da borda de um, do meio de outro, de um jeito que quando a guilhotina cortou, já cortou desse jeito. Mas aí alguém que pensou a matriz tem que ter pensado isso. É isso, né? Mas Rapaz, eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Não, campanha. E tipo, se tivesse errado tudo dela e ali, tudo bem. Foi até um erro. Mas tinha algum de Naide com o número de Débora? Não, né? Opa, mas não tinha que ter, né? Isso aí não ia ter. Tinha que ter. Mas porque se errou, de repente, e aí, a pessoa que montou lá trocou os números. É isso. Quando nós vimos isso aí, imediatamente, inclusive eu até falei com a própria
prefeita, né? A candidata, na época, e mostrei e falei com ela. Ela disse, não, deve ter sido erro da gráfica, tal. Até porque o número deve ser parecido. Qual era o seu número? Você lembra? 17 mil. 17 mil. E o de Nádia era quanto? 13 alguma coisa. Assim. Parecido, né? De repente... Pois é, né? Então, aí vamos lá. E todas as pessoas que trabalharam comigo na campanha, tá? De forma voluntária, todos sabem muito bem que a nossa campanha, nós não tivemos ajuda a não ser esses santinhos, tá? Que não deu só para Débora, isso tem que ficar bem claro, deu para todos os pré-candidatos, ou os candidatos, na verdade, que também é interessante para qualquer majoritária dar os materiais, porque é a única maneira que os candidatos vão levar para... Justamente, né? Então, então foi isso que ocorreu. Mas eu não vejo, então Débora... é muito fácil, por exemplo, eu dei. Porque eu dei o mandato, não me deu Quem defende, eu nem vejo muito quem defende que ela te ajudou, né? Com essa questão da campanha. Quem fala que te ajudou, fala mais do processo de antes, né? Quando vocês caminharam juntas. Parece que ela foi a pessoa que te projetou politicamente. A conversa é parece essa. que eu comecei em 2016 e não foi dessa forma, né? Se você pegar lá o histórico, 2004 eu tive 346 votos, tá? Em 2004. Fui bem votada, teve vereadores que ganharam com 400 votos. Para o processo momento, da cidade Isso, né? Para aquele momento. E sem ter nada. Você ter ideia, eu fazia o meu santinho em xerox. Pra você ter ideia como era. Que eu não tinha condição de nada. Na época, nem carro eu tinha para chegar primeiro na casa dos eleitores. Quantos votos? 346 votos. Aí, 2008? 800 e poucos votos. Já mais que dobrou. Aí, 2012... Aí eu não fui candidata. Você não foi candidata. Não, aí apoiei um candidato. Você apoiou um candidato. Isso. Aí, 2016... 2016 tive 1.222 votos. E depois 2.803 votos. Uma projeção grande, né? Justamente. E esse processo seu, que você caminhou com ela, você já disse, né? Que caminhou com ela, acho que 2008? Não, 2008 eu não estava com ela, não. Não. Quando foi que você caminhou? Não. Quando eu comecei a me aproximar mais dela foi quando o João Oliveira perdeu a eleição. Para doutor Márcio. Isso, para doutor Márcio. 2012. Aí eu apoiei na época um vereador, né, que inclusive ele se reelegeu, e como eu estava conduzindo o partido naquele momento... O PL na época. Não, na época foi em 2012 foi o PRP. Foi o PRP. Isso. E aí eu estava conduzindo o PRP, né, na ausência do presidente, eu fiquei à frente, eu era na época vice-presidente do partido. Isso. Eu era vice-presidente do partido e foi o momento que eu comecei a ter mais contato com ela, tá? E eu sempre fui muito... eu nunca fiquei em cima do muro e vocês nunca vão me ver ficar em cima do muro, né? Eu sempre digo que quem fica em cima do muro vai ser alvejado dos dois lados, tá? Ou eu tô com você ou não estou com você. Então, eu sou desse tipo. E no período, eu comecei a ter muito desentendimento com Alexandre Marques. Por quê? Porque naquele momento, o doutor Márcio, ele estava muito bem, certo? Nas ruas. E João Oliveira, não. E todas as vezes que eu ia com ele, né? E quem tá na campanha sente, né? Sim. Chega um determinado momento que a pessoa sente e fala assim, doutor Márcio vai ganhar. Vai ganhar a eleição, isso. Então, ele começou a brigar comigo porque eu pedi o voto para João Oliveira. Então, ele dizia para mim, não é para pedir voto para ninguém. Quem quiser votar em Márcio, vote. Quem quiser votar em João, vote. Eu falei, porque naquele momento, associar a João, podia perder voto. Ele podia perder voto, né? E eu não concordo com isso. A ideia é justamente... Se eu tô com o João Oliveira, eu tenho que pedir voto para João Oliveira. Convencer as pessoas a votarem em João Oliveira. E isso eu fazia. Se não acredita nele, vai apoiar outro. Isso, justamente. Né? Então, eu comecei a ter diversos desentendimentos com o Alexandre. Tanto é que eu disse para ele assim, eu falei assim, Alexandre, eu só vou estar com você até 5 de outubro, 5 horas da tarde. Você ganhando ou perdendo. E justamente foi o que eu fiz, tá? Então, eu vi que ele não me representava, né, de maneira nenhuma. A cidade já tá vendo, né? Ele tá tendo dificuldades aí. É isso. E me desvinculei totalmente de Alexandre. Moema perde a eleição aqui em Lauro de Freitas, né, com João Oliveira.
E eu não acreditei e nunca acreditei no discurso que Márcio tinha. Entende? Então, é um discurso totalmente sem planejamento, tinha vontade de ser prefeito, beleza, foi prefeito. Eu costumo dizer que para ganhar a eleição ele foi um cara extremamente inteligente, mas para fazer gestão ele deixou muito a desejar, né? Então, eu nunca iria acreditar e compactuar com a gestão de Dr. Márcio. As urnas de 2020 mostraram, né? É verdade. Na verdade, o problema dele foi mais político, de gestão mesmo, inclusive com os partidos, com tudo, mas os números dele são melhores, por exemplo, de gestão, apesar dele ter esse problema de gestão, e eu concordo, os números dele de gestão são melhores que os do governo atual. Com todos os problemas. Eu acho que o grande problema de Márcio foi ele perdeu muita credibilidade da imagem dele para a população. Também. Né? Então, isso as pessoas passavam, via ele muito em bar, tal, bebendo. É normal, né? Até é normal, mas para o chefe do executivo do município fica um pouco pesado, né? E também ele tinha um conselho político mais perto dele ali que não ajudou muito. Agora eu tenho uma dúvida, tô aqui caladinho, eu tenho que falar alguma coisa, né? Por favor. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, hoje você faz parte de um grupo muito forte, né? Eu acho que você caminha hoje com você tá no PDT, né? Estou no PDT. Mas você caminha com a Semineto, Bruno Reis, Bruno Reis esteve aqui também no estúdio já, um cara incrível, viu? Bruno Reis é incrível. E assim... Tá com tudo encaminhado para se reeleger em Salvador. Em relação a esse apoio político, porque quando chega um momento desse aí, como você falou, todo apoio é importante, principalmente quando se fala de um apoio de uma força que tem a Semineto, Bruno Reis, que são figuras fortíssimas, né, no cenário político da Bahia, né? Nacional da Bahia. Então, assim, como seria hoje, como é que está essa situação hoje em relação a ele? O que é que eles dizem? Assim, quais são os conselhos? Quais são as atitudes? Como é que eles chegam junto de Debinha hoje em relação a esse processo que você tá passando no momento? Porque teve gente que ficou com você como se você tivesse leprosa, não ficou? Porque tem gente, exatamente. Teve gente que Debinha caçou, se eu aparecer numa foto com ela, lascou. É melhor que não, recuou. Teve isso com eles, não? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, eu tive o apoio desde o início, né, do processo. Lembrando que esse não é o primeiro processo que ela coloca contra mim. O primeiro foi através do Avante, tá? Que quem é a presidente é Uda, né? A vereadora Uda Si. E foi uma AGE que colocou contra mim, né? Ganhei aqui e aí arquivou o processo. Chegou a arquivar o processo. Em seguida, eu recebo uma outra representação especial e, desde o início, Neto sempre vem me apoiando, direcionando, me ajudando referente aos advogados, me orientando, me dando calma, em vários momentos, tanto ele quanto o Bruno Reis. Bruno Reis tem sido um parceirão, né, onde ele sempre me convida para as inaugurações, para participar de diversas reuniões, para eu entender um pouco o mecanismo, né, de uma prefeitura. Então, eles têm sido amigos, né? Então, graças a Deus, a gente hoje não só tem uma relação política, nós temos uma relação de amizade. Então, isso é muito bacana. Bruno surpreendeu muita gente, que muita gente achou que ele não ia ter uma identidade própria, ia ficar ali meio que a reboque de Neto, e ele mostrou, e na minha opinião vai se reeleger em Salvador com relativa facilidade, porque a cidade entendeu quem é Bruno, quem é Neto, separadamente. Sim. Eu acho que ele conseguiu dar esse... Um gestor espetacular, né? Neto, graças a Deus, ele preparou Bruno, né, para hoje ele estar fazendo e desenvolvendo. Ele já tinha toda a competência do mundo, o Bruno. Logicamente, vindo com um professor que é a Semineto, que é um excelente gestor. Hoje, Neto fica super tranquilo, dando continuidade a outros projetos
e sabendo que Bruno vai fazer o melhor por Salvador. Bruno foi um vice ativo. Você falou um negócio importante aí, nessa parte de gestão. Não, quando fala de gestão... Não, você reparou uma coisa que ela falou? Não sei se você reparou que ela falou assim, Bruno me convidou para já para eu ir vendo como é que funciona a prefeitura. Você reparou isso? Eu ia falar exatamente sobre isso. Porque assim, quando se fala quando se fala assim, eu quero ser um prefeito da cidade, eu acredito que as pessoas têm que se preparar para isso. Não adianta você querer ser um jornalista. Ele foi um vice muito atuante. E Bruno. você não se preparar. É verdade. E assim, o que você falou é importantíssimo, porque como é que você quer ser prefeita da cidade de Lauro de Freitas e você não sabe nada de gestão? Aí chega lá, faz o quê? A preparação é importante, você caminhar com pessoas que fazem gestão, participar da gestão de cidades que funcionam. Perfeito, é isso mesmo. Não só ele, como Elinaldo também, né? Elinaldo, ele tem me dado aulas que ele é espetacular, né? Um gestor popular, né? Vamos dizer assim, um gestor extremamente popular. Tem feito também um mandato excelente, assim como João Gilberto em Mata de São João. Você vê que são os prefeitos que são ligados, né, a CM-Neto. A gestão é muito diferente. São exemplos, né, são de gestão. Exemplos. São exemplos. Né? Agora, Elinaldo só está, na minha opinião, não fez o dever de casa de construir o sucessor em Camaçari. A minha leitura é que podia ter construído um sucessor como o Neto construiu o Bruno, por exemplo. Sim. Essa mesma relação em Camaçari não tem, mas eu espero que o pessoal de Camaçari tenha memória, né? Para não... Agora, rapaz, a gente pensa que vai ser rápido, mas tem tanta coisa que a gente quer perguntar, tanta curiosidade. Não, eu quero lhe fazer uma pergunta muito específica, porque se eu não perguntar, eu chego em casa e eu não vou dormir, e aí as pessoas que me conhecem vão dizer assim, rapaz, como é que você não perguntou isso? Eu tenho que lhe perguntar. Porque assim, e antes de lhe perguntar, eu vou contextualizar. A gente tem um cenário de política muito polarizado, né? Que assim, ou o cara é de direita, ou ele é de esquerda, ou ele é Lula, ou ele é Bolsonaro, e aí o cara não pode apoiar alguma coisa de um lado ou alguma coisa do outro, porque senão é um traidor. Sempre tem essa né? Então, a gente teve, na época mesmo de eleição para presidente, quando a pessoa falava que era de determinado candidato, teve amigos até que pararam de se falar. E a gente vive essa polarização muito grande. Na minha opinião, aí é minha opinião pessoal, Neto, em alguns momentos na candidatura a governador, perdeu algumas oportunidades de se posicionar do lado que eu considero o lado mais adequado, inclusive, para a política, de uma forma muito simples. Então, assim, não só teve situações que ele poderia ter endossado algumas coisas que ele não endossou, como teve situações que ele, por exemplo, fez comentários sobre o presidente Lula que eram desnecessários. Comentários positivos e negativos desnecessários. E eu acho que eu tenho que lhe perguntar isso, porque você hoje está num partido que tem essa conexão com o Neto, mas também tem uma conexão histórica mais no espectro mais à esquerda. E isso vai ser, em algum momento, questionado a você na campanha. Porque, inclusive, eu acho que até a própria esquerda pode usar isso num cenário de criar uma inconsistência na sua credibilidade. Então, eu preciso lhe perguntar isso, porque senão eu não vou dormir. Num pensamento de daqui para frente, né, para candidata, tudo, você pensa em rever partido? Você acha que dá para ser candidata com o PDT, com esse espectro, essa união histórica com a esquerda? Alguns colegas, inclusive jornalistas, defendem que você é mais alinhada à esquerda, que você é do mesmo time de Moema, que você não é oposição. Eu já ouvi esse tipo de coisa. E eu queria que você falasse disso, porque Lauro de Freitas é uma cidade que tem coisas muito particulares. A gente viu aqui uma prefeita da esquerda ganhar, mas o governador que foi mais votado aqui foi Neto. Sim. Então, assim, as pessoas, na minha opinião, perceberam que não queriam o modelo de gestão. Lula ganha aqui e Neto ganha aqui. Neto ganha aqui. Então, assim, o que é que as pessoas pensam? Peraí, quando o cenário é mais nacional, não é muito comigo, deixa ele ganhar lá. Mas quando trata do meu dia a dia, quando trata das questões aqui da escola que meu filho vai, da rua que eu vou andar, eu preciso de alguém que faça direito. E aí essa leitura é muito clara para mim. Então, a minha pergunta você se considera essa pessoa que está transitando bem na direita, na esquerda? Você escolhe um espectro desse para se posicionar? E como é que você pensa em se comunicar com esses eleitores que são ou à direita ou à esquerda e não aceitam esse caminhar no meio do caminho aí? Bom, na verdade, eu acho que a população não ganha muito com essa polarização, tá? Não ganha, porque a gente precisa pensar numa cidade
que seja boa para todos, tá? E vários momentos eu vou transitar tanto na direita quanto na esquerda. Então, se eu te falar que eu vou transitar 100% na direita, eu vou estar mentindo, tá? A gente não está falando do legislativo, que você pode simplesmente defender uma bandeira e você ganhar um percentual de votos e se eleger. A gente não está falando disso. A gente está falando Débora sendo, né, prefeita de Lauro de Freitas, Débora precisa trabalhar para o todo, né? Para o rico, para o pobre, para o mediano, para o preto, para o branco, né? Para o evangélico, para o candomblessista. Débora precisa olhar e estar perto de todos. Então, se a gente... eu sempre digo o seguinte, para você ir para o executivo, você precisa ter a sensibilidade de olhar para todos. Entende? Você não pode somente defender uma ideologia, mas você precisa respeitar aquela ideologia que você não defende. Entende? É preciso ter esse respeito. Mas só isso já te coloca no espectro de direita, né? Porque a esquerda não respeita. Então, só em você pensar assim. A minha pergunta não é nem relação. Eu acho que tem gente boa e ruim dos dois lados. Não, eu sei. Mas assim. Eu também concordo com isso. Não existe o lado do bem e o lado do mal. Existe o lado. Tem partidos, por exemplo, sobrinho, existem pessoas. Eu não estou falando da questão da gestão. PT, a gestão você tem que fazer para todos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a minha pergunta é em relação ao espectro político. Então, por exemplo, outro dia eu fui criticado nas redes sociais porque eu falei que não existe cristão de esquerda. Aí vieram para cima de mim. Por quê? Porque não dá para você defender, por exemplo, o aborto, defender a liberação das drogas, defender não sei o quê e defender Jesus. Não dá. Mas isso é extremismo. Não é extremismo. Não é extremismo. Claro, então, assim, quando eu estou perguntando a você, eu estou perguntando o seguinte. Existem pautas que são caras para a direita e caras para a esquerda, que não dá para negociar, não dá para ficar no meio do caminho. E isso na eleição, cada vez mais na eleição, está sendo percebido. Então, assim, a pessoa que defende a família, ela defende a família. Ela não pode defender a família de manhã e defender uma coisa que é contra a família de tarde. Ela não pode defender e dizer eu sou contra o aborto para ficar bem na fita e no bastidor trabalhar para aprovar leis a favor do aborto. Essa leitura as pessoas já estão fazendo. Então, assim, isso para mim é muito claro. É óbvio que para a gestão você tem que fazer para todo mundo, mas a minha pergunta em relação a posicionamento político, porque assim, eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Porque existem duas pessoas. Existe a pessoa que pode votar em Débora porque ela quer tirar o PT, porque ela quer tirar a Moema, que isso é uma realidade, sim. Você sabe disso. Mas existem as pessoas que também vão votar porque querem enxergar o que Débora pode oferecer, independente de quem vai perder. Eu quero votar em Débora porque Débora defende valores que são coincidentes com os meus. Como é que as pessoas vão perceber isso em Débora? Quando elas olharem para você, elas vão perceber claramente esses valores de que forma? Porque, por exemplo, o PDT é um partido mais historicamente posicionado mais à esquerda. Eu estou falando porque conheço vocês e sei dos valores que você tem. Mas se a pessoa disser assim na campanha, Débora é de esquerda porque ela é do PDT, esse é um discurso que facilmente pode colar. Porque não dá para negar que o PDT tem uma conexão histórica com a esquerda. Como é que você vai lidar com isso? Você vai ficar no centro mesmo da história? Você vai dizer, não, eu tenho coisas esses valores aqui são meus, você pretende mostrar isso de uma forma clara, porque não estou falando para quem já lhe conhece. Quem já lhe conhece já sabe quem caminha com você. Eu estou falando para o processo de eleição, que você sabe que muitas vezes ele é perverso. No processo Sim. de eleição se cria muita coisa, inclusive, que não dá tempo nem de você provar que não é. Então, como é a sua leitura sobre isso? Eu espero que você tenha entendido a minha pergunta. Mais ou menos, né? Entendi mais ou menos. Eu penso o seguinte, amigo. Quando você vai, eu volto a dizer, quando você generaliza, certo? É muito ruim para quem está no meio político, para quem está tendenciando a ser candidato ou candidata para o executivo, você defender piamente uma pauta, entende? Porque, por exemplo, se a gente for parar para analisar, uma das coisas que o próprio Bolsonaro perde a eleição foi justamente essa. Entende? Por quê? Ele, em vários pontos, ele foi intolerante, né? Várias pautas ele acabou sendo muito intolerante, ele não dialogava com
as coisas que ele não defendia. Entende? Ele falava mais besteira do que fazia besteira. Ele falava muita besteira, eu concordo. Mas aí o certo é fazer o quê? É como o Lula fez, disse que ia fazer uma coisa e fez outra? Não, ele também fez não, muito eu isso. Eu não tô falando das promessas, eu não tô falando disso, né? A gente precisa respeitar, por exemplo, beleza, você tem seus valores, você tem sua crença, você tem seus princípios, você tem sua ideologia, mas você também não pode achar que ela é a 100% a verdadeira e é aquilo que todo mundo deve seguir. Tem que respeitar o contraditório. Você precisa respeitar o contraditório. Claro. E aí vem a questão do extremismo. Quando você deixa, né, de respeitar o que o outro pensa, a ideologia do outro, você está sendo extremista e muitas vezes você está sendo intolerante. Mas, de certa forma, não foi isso que aconteceu com você? Quando lhe perseguem, não é porque você representa algo que é diferente de quem está lhe perseguindo? Não. Você acha que não? Não. Você acha que as pessoas não têm essa leitura? Não. A gente não está falando de um agrupamento de pessoas. A gente está falando dessas. A gente está falando de uma única pessoa que anda me perseguindo. Então, de certa forma, acabou sendo algo pessoal, né? Então, a gente não está falando que, eu tenho uma ideologia e as pessoas estão me perseguindo por causa disso. Então, sua leitura é que a perseguição a você não é porque há uma divergência ideológica de projeto. Até porque não, a perseguição está ocorrendo. Por quê? Porque hoje, certo? Ela tem feito pesquisas e é muito melhor hoje tirar a Débora dessa forma do que lá na frente Débora ser o fiel da balança. Né? Ou Débora está apoiando alguém, ou Débora ser a própria candidata. Então é muito melhor ser desta forma. Se você não estivesse incomodando na pesquisa, sem dúvida nenhuma que ninguém estava nem se gastando energia. Estavam nem aí, perfeito. Como tem um monte de vereador e um monte de pré-candidato que ninguém nem gasta energia, porque sabe que na hora do vamos ver. Mas assim, a minha pergunta é porque até como alguém, como uma pessoa... Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, para você não perder seu raciocínio. Eu tenho alguns amigos que são cristãos. Sim. E que se consideram de esquerda. Por quê? Porque eles veem na esquerda uma política mais voltada ao assistencialismo, mas são cristãos, representam valores de família. Pronto. Se você achar que você consideram de esquerda, você achar que você é um tigre, isso transforma você num tigre? Não, só responda sim ou não. É diferente. Não, responda sim ou não. Você está falando de algo objetivo. Não é porque assim, ó. Isso não é objetivo, é porque assim, ó, não sei se a Débora vai concordar e nem é o assunto, o assunto da questão aqui. Polarização. Não é, velho. Amigo, veja bem, o que é que eu penso? Deixa eu só pontuar isso que ele está falando aqui para reforçar o que você vai falar. É o seguinte. Você não sabe o que eu vou falar. Não, é para o que você for falar, já falar baseado no que eu vou dizer também. O grande problema é que não existe uma esquerda ou uma direita de cada um. Por que o cara que diz que ele é de esquerda e ele é cristão, ele acha isso normal? Porque ele tem a esquerda dele. E porque existe o a esquerda dele não existe. Não, a esquerda dele não existe. O que existe é o que é a esquerda. O que é a esquerda? É um movimento político que tem princípios definidos, baseado em Stalin, em Lenin, em conteúdos que são claramente definidos. Se você não segue isso e é só simpático com algumas coisas disso, você não é de esquerda. Essa é a questão. A pessoa de esquerda, não. Você pode ser simpático aos pontos sociais que a esquerda defende. Isso é uma coisa. Ser de esquerda é outra, irmão. Mas já faz com que você não seja 100% direita. Se você é simpático com algumas pautas de esquerda... É isso, mas a minha fala não é que não existem cristãos simpáticos às coisas da esquerda. A minha fala é que não existe cristão de esquerda. Entende? Porque assim, o cara que defende o princípio da cartilha... Mas você não está sendo extremista? Eu acho que não. Porque quando você defende a cartilha... Porque na minha opinião, você está sendo extremista. Eu acho que não, Débora. Na minha opinião. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque assim, ó, vamos ser práticos. O que é ser cristão? É seguir os caminhos de Cristo. É ser um pequeno Cristo. É fazer o que Jesus faria. Pronto. Dá para defender e ser igual a Jesus e defender as pautas que a esquerda defende? Não dá. Não dá nem para falar de política. Mas Jesus também disse que você não pode fazer acepções de pessoas. Mas não é questão de fazer acepção. É só de se definir enquanto espectro. Por exemplo, eu não posso ser cristão e defender o aborto, a liberação das drogas, a causa LGBT. Não dá para fazer essas duas coisas. Quando eu faço essas duas coisas, eu estou falhando nas duas. Eu não estou sendo nem um esquerdista, nem um cristão. Algumas pautas.
Mas são muitas pautas. São pautas caras pro cristão. Sim, mas a gente não tá falando... É por isso que não tem que ser extremista. Pô. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Por quê? Porque assim, eu vou lhe dar a minha opinião pessoal. Quando eu acho que alguém diz assim, porque Débora é do PDT e é mais à esquerda, Débora é Moema melhorada, essas coisas todas que o pessoal diz, eu discordo radicalmente. Porque apesar de ver você conectado ao PDT, acompanhando o seu dia a dia, eu vejo claramente você defendendo valores que estão mais alinhados às pessoas de bem. Então, eu não concordo com a afirmação de que pelo fato de você estar no PDT, você é de esquerda. Entende o que eu tô falando? Pronto. Aí eu vou chegar no ponto... Não concordo. Agora, em algum momento da história, lá na frente, isso vai lhe conflitar. Não tem problema. Em algum momento vai lhe conflitar. Certo. Aí vamos lá. Aí você está falando referente ao partido. Eu posso trazer aqui para vocês diversas cidades que são governadas pelo PT e têm uma excelente gestão. Certo? O discurso deles condizem com a prática. E posso trazer também para vocês diversas pessoas que são do partido da direita que fazem uma péssima gestão. Sim, mas eu nunca defendi que o partido da direita é bom gestor. Não, entenda. E aí vem a questão da ideologia dos dois partidos. Tem pessoas que fazem péssimas gestões da direita e não faz um terço do que a ideologia manda fazer. Sim. E outra coisa, certo? Debinha. E tem também vários prefeitos, vários governadores da direita ou da esquerda que fazem excelentes gestões. Então, isso aí, amigo, são essas coisas assim que eu acho que a gente não deve generalizar. E outra coisa, as composições. Às vezes você está num cenário onde existe uma composição no cenário federal, que o PDT está com o PT, sei lá. Sim. Aí você vai para o estadual, já não está com o PT, está com outro. Isso, eu não entendo nada de política. Sim, mas isso eu aí vejo isso acontecer. Mas exatamente o PDT. O PDT hoje, a nível nacional, está vinculado a Lula, tá? Inclusive, o presidente nacional, ele tem ministério. É ministro, né, da Previdência Social. E aqui no estado, o Félix Mendonça, que é presidente estadual do PDT, faz parte da base de Neto. Tem posições, inclusive, firmes contra o governo. Sim, pronto. Sim. Aí você fala, tem como você chegar e falar amanhã com o Debinha se essa questão de ser de esquerda ou de direita, não tem como. Cada composição... Mas tem coisas que não dá. Por exemplo, você se associaria ao PT para uma campanha de eleição? Não. Para ser prefeita, você coliga com o PT? Não. Pronto. Por que você não coliga com o PT? Porque minha suposição é que há princípios completamente divergentes. Não dá para você, com o que você defende, caminhar com uma possível coligação com o PT pensando só no benefício do voto. Você concorda? Sim. Então, tem posições que não dá. Você tem que posicionar. Não dá para o cara dizer assim, não, eu sou de direita, mas se for necessário eu coligo ali com o PCdoB para ganhar a eleição. Não dá. As pessoas percebem isso. As pessoas na rua veem isso. E por que Débora está incomodando na pesquisa? Porque as pessoas olham para a Débora como uma alternativa ao que está aí. Você está entendendo a minha leitura? Sim, estou entendendo. Então, quando elas olham para a Débora, ela fala, poxa, eu gostaria que Débora fosse a prefeita, e é por isso que a pesquisa está pontuando bem. Eu gostaria que ela fosse a prefeita porque, primeiro, ela representa tudo que é diferente do que está aí. Segundo, eu olho para a forma como ela fala sobre gestão e isso me contempla. Tô falando com as pessoas que estão olhando na rua, sim, né? Sim. Então, assim, esse modelo de gestão que está aí, eu não quero, mas o modelo que Débora apresenta ter me interessa. Pronto. Se essas coisas não casarem, ela não estaria na pesquisa pontuando. Ela estaria como os candidatos que tem 1 ponto, meio ponto. Que o discurso é muito bonito, inclusive tem alguns que tem um discurso bonito de ouvir. Você ouve, você fala assim, rapaz, se essa pessoa fosse prefeita, mas vai para a urna, pontua 0,5%. Por quê? Porque a pessoa percebe que o que está sendo falado é diferente da prática, do que ela realmente defende. E aí, onde é que eu acho que a estratégia de caçar você entrou? É que quem lhe perseguiu percebeu que as pessoas estavam fazendo essa leitura. A minha gestão não está boa e as pessoas estão percebendo Débora como alternativa. Então, eu preciso neutralizar ou minimizar o crescimento de Débora. Sim. A estratégia, para mim, foi equivocada, foi ruim, foi péssima. Mas assim, a leitura é de lhe neutralizar. Eu até imagino que não tem absolutamente nada de ideologia política. Sim. Não é porque Débora defende princípios diferentes do meu, vamos pegar a Débora. Não tem nada disso. É conta de eleição.
Sim. Para mim foi conta de eleição. A Débora, eita, se a gente não parar a Débora aqui, em 2024 ela chega... problema. Então, para mim é conta de eleição. Essa é a leitura dos opositores, de quem está se opondo a você. Mas o povo que está na rua tem essa leitura. Experimente dizer que você é a favor do aborto. Olha, tem um grande amigo Experimente dizer que você quer liberar drogas para saber se a pesquisa não muda. Entende o que eu estou falando? Essa leitura, as pessoas também querem o valor de quem é Débora. Então, quando as pessoas olham, percebem você... Eu estou falando como alguém que acompanha... Não, eu estou falando para você como alguém que acompanha suas redes sociais. Quem acompanha suas redes sociais sabe, por exemplo, que você dá muito valor à família. Eu vejo sempre postagens suas com sua Crianças. Família. Tem muita clareza que você se preocupa com a gestão nas comunidades que ninguém chega. Essa é uma leitura de quem vê sua rede social. Sim. Quando a pessoa olha e fala assim, é isso que eu quero. Então, quem está aí não está fazendo, mas é isso que eu quero. Só que isso tem um limite. Esse limite de percepção é a conexão que as pessoas fazem sobre o que ela acha que é e o que ela realmente vê. É por isso que nós estamos do jeito que estamos no país. Porque a conexão do eu acho que é eleger o Lula. Mas o vamos ver para real é completamente diferente. Você falava sempre no Boys, na época de Bolsonaro, ainda bem que a gente vive numa democracia. Claro. Eu posso falar aqui o que eu quero. Mas você só fala porque a gente está no regime democrático. Senão você não falava, não. Mas você falava isso porque Bolsonaro era presidente e hoje Lula é presidente e a gente continua falando o que a gente quer. Então, assim, é por isso que eu falo que Você acha que está igual? Você acha que você não pode falar o que você quer? Vamos ver. Vamos ver o resultado dessa live. Mas a gente já passou o quê? 2 anos? 3 anos? Eu tô começando a achar que é Lula e Bolsonaro aí. Não, e pior que não é. Pior que assim, eu não sou bolsonarista. Eu sempre faço Eu sou claramente de direita. Eu sou claramente de direita. Não tenho nenhuma dificuldade em admitir isso. O que não me transforma automaticamente num bolsonarista. Eu voto em Bolsonaro, votaria de novo, mas como alternativa à não esquerda. Eu sei que tem gente que vai se chatear, vai encher meu saco na rede social com isso. Mas assim, eu sou claramente de direita. Isso é inegociável. Pronto. São dois. Eu também quero deixar claro isso. Eu sempre falo assim, Mas você é um cara da direita da Shopee, viu? Não, eu não sou da Shopee. Você é um direita da Shopee. Eu sempre falo isso aqui porque eu não sou a favor do extremismo. Mas eu não sou extremista. Débora também não é. Você já viu que Débora não é. Débora não é, não. Débora é do mesmo formato que eu tô aqui. Agora, você acha que esse apoio que Lauro de Freitas deu a Neto? Porque Neto claramente foi muito bem votado aqui. Sim. Eu acho que deve ter acendido uma luz amarela lá, dizendo, peraí, como é que a gente ganha aqui? Jerônimo não ganha aqui e tal. O pessoal até me disseram até que o pessoal lá é meio chateado comigo, porque eu na campanha eu fiz uma brincadeira, que o pessoal me perguntou o que eu achava de Jerônimo, né? E eu falei assim, eu respondi assim, eu me lembro que quando eu era criança, nos desenhos animados, quando a gente ia pular do precipício, a gente pulava gritando assim, Jerônimo, lembra? Não. Quando ia cortar você lembra? Não era na minha época, não. Peraí. Não era na minha época, quando você ia cortar uma árvore, a pessoa dizia assim, ó, madeira, não era? Sim. Quando ia pular de um precipício, falava Jerônimo, e aí pulava. Aí eu fiz essa referência e se chatearam. O pessoal do governo disse que eu soube que me se chatearam. Como também eu soube que Matheus Reis está chateado comigo. Eu quero até convidar ele para em algum momento, porque na entrevista eu disse que ele era Marina Silva de Lauro de Freitas. Só aparecia de 4 em 4 anos. Eu soube que ele se chateou. Então, se ele se chateou, desculpe, viu, Matheus? Mas continua sendo minha opinião. Mas é verdade. Continua sendo minha opinião. Mas assim, ó, a Lauro de Freitas precisa de você, de Débora, das outras pessoas para conversarem para um projeto para a cidade, viu? Não, isso a gente... Fique zangado comigo, eu fico com Débora. Até porque quem falou foi eu. É o seguinte, a gente quer fazer um programa mais curto, mais rápido, mas tem coisas que não dá para a gente deixar de falar. Principalmente você chegou num ponto. A gente falar sobre essa união da oposição que... tá uma bagunça, aí vai deixar cair no colo. Você acha que tá uma bagunça? Eu acho que tem que melhorar um pouquinho ainda para virar uma bagunça. Não, velho, tá bem demais, ruim. Assim, você vê todo mundo quer ser prefeito. É o que é a venda do espaço. Você chega aqui, você chega na oposição, todo mundo quer ser prefeito. Tem cenários que mostram já quem tem força e quem não tem. Mas aquele cara que tem 10 votos quer ser prefeito. Mas a democracia é isso. Você vê que a oposição está se juntando, ou você acha que ainda precisa muito como sobrinho? Você já tá pensando, você consegue pensar nisso assim com clareza no meio desse furacão? Ou você está sendo procurado, pensar em campanha? Né, Não, na verdade, porque tem coisas que não são, a gente não dá publicidade, né? Mas a gente tem conversado, todos os possíveis candidatos, estamos conversando
quase que de 15 em 15. Nessas últimas agora eu não pude, né, estar presente, participar. Mas todo mundo tem um só direcionamento, né, um só objetivo, que é conseguir tirar esse desgoverno que está aqui na nossa cidade há 16 anos. Então, tanto o Matheus Reis, quanto o Teobaldo, Mirella, Tenóbio, Gustavo Ferraz, Mauro Cardim, Leão, Cacá, todas as pessoas estão literalmente dispostas a abrir mão de suas vaidades para definirmos um só nome para 2024. Discutiu o projeto, tá? E o projeto discutiu o nome, né? Com certeza, com certeza. O primeiro ponto é esse, né? E em seguida discutirmos um nome, e isso vai muito da vontade popular, né? Através de uma pesquisa séria, onde vai, de fato, né, direcionar quem a população quer para 2024, o que é que eles estão pensando. Sim. Então, tudo isso... a cada dia a gente vem crescendo um pouquinho mais, né, nas nossas discussões. Sabemos que, lógico, todo mundo tem um desejo, tem a vontade, tem o sonho de gerir uma cidade como Lauro de Freitas, de administrar, de dar o melhor para o município. Porém, a gente precisa entender o seguinte: a minha vontade, a minha vaidade não pode ser maior do que o projeto da cidade de Lauro de Freitas. E o mundo real da disputa da eleição, né? Que é duro. Se não dá para você abrir mão da pesquisa, não dá para você abrir mão do que as pessoas estão dizendo em torno de um sonho só, especificamente, né? O seu sonho pode ser viabilizado através de outra pessoa. Justamente. Não então é um você né? A gente não pode brincar, né? Principalmente com a vida das pessoas, porque 4 anos com um péssimo governo são estragos irreparáveis, né? Irreparáveis. Não leva 4 para consertar. Pois é, então tudo isso a gente tem que botar em questão, né? Tudo isso a gente precisa colocar na balança. A gente precisa guardar as nossas vaidades. Em vários momentos, a gente precisa ser pacificador, a gente precisa estar entendendo que a cidade precisa da gente, a cidade precisa da nossa união. Né, justamente para a gente conseguir transformar Lauro de Freitas. Porque 4 anos mais desse desgoverno, eu não sei como é que a cidade vai acabar, não. Porque, você tem ideia, a cidade que está batendo quase 1 bilhão por ano. 1 bilhão por ano. Imagine. E cadê os serviços públicos? Porque a cidade anda toda esburacada. Por que chega numa unidade de saúde e está faltando remédio? Por que as pessoas levam 2, 3 meses para fazer exames simples? Procedimentos simples. Entende? Então, isso que a gente precisa. A escola, perfeito, as escolas faltando professores, os professores do REDA não querem mais fazer parte do quadro de professores do município. Por quê? Porque não tem segurança, né? Não tem segurança financeira. Eles, infelizmente, chegam em novembro, não é nem reincide, suspende o contrato e só volta a contratar em março. Então, as pessoas não querem mais. É isso, para atingir o índice, perfeito, né? Então, as pessoas não querem mais. Até quem mora aqui no município, às vezes preferem sair daqui para Dias Dávila, ir para Simões Filho, ir para Camaçari, ir para outros municípios próximos, justamente para não quer mais fazer parte do quadro, justamente porque não tem garantia nenhuma, né? Então, aí vai para merenda escolar, cada dia que passa, meu Deus do céu, as crianças às vezes fazem vídeo e mandam para mim, né? E aí você vai para uma cidade como Lauro de Freitas, as escolas não têm ar-condicionado, tem professores que estão terminando as aulas antes por conta do calor. É muito calor, as crianças não estão aguentando. Tem salas de aulas aí que não tem nem ventiladores, entende? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a discutir. O que é que a gente precisa, enquanto oposição da cidade, né, pensar no macro. A gente não pode mais somente pensar
No microprojeto, a gente não pode mais discutir pessoas, amigo. A gente precisa discutir projetos. A gente precisa pensar na cidade como um todo. E pensar na cidade como um todo é entender todas as deficiências, todas as coisas que a cidade hoje vive, para a gente ver uma maneira de solucionar a partir de janeiro de 2025. Eu acho que uma das coisas mais críticas que a cidade tem é transporte. Sim, transporte Rapaz, público. transporte é inadmissível como transporte Transporte acontece aqui. público, mobilidade urbana. Gente, é terrível. Né? A gente precisa pensar uma maneira de desafogar a Estrada do Coco. A gente precisa pensar nas obras estruturantes dentro do município, que a gente não vê. O dinheiro do município está indo para onde? Entende? Porque as grandes obras hoje, sobre o que está na cidade de Lauro de Freitas, ela é do governo do Estado. É do governo do Estado. Então, cadê quase 1 bilhão que é arrecadado por ano em Lauro de Freitas? Está indo para onde? E a dificuldade é o básico, né? Assim, na escola o básico não tem, na saúde o básico não tem. Outro dia eu estava conversando com Salva-Vidas. As escolas estão todas sucateadas. Eu estava conversando com Salva-Vidas na Orla de Vilas. A barraquinha onde ele fica é um calabouço. Sim. É horrível. E assim, é o básico. Assim, é o básico ali o mínimo. De uma cidade que tem orla. Sim, dizer assim. O mínimo. Eu recebo denúncias, sobrinho, a guarda municipal, às vezes não tem gasolina para saírem. Entende? É disso que a gente está falando. É um problema de gestão. Né? Eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a esse... Mate sua curiosidade que a gente está chegando no fim já. Está chegando no fim, né? Poxa, então vou matar. Assim, o vereador, ele é um fiscal. Ele Sim. é um fiscal do executivo. É a principal função do vereador. É a principal função. No caso, nessas saídas que aconteceram de Débora Regis, na primeira saída, na segunda saída, no retorno, como é que fica isso? Essa questão das fiscalizações, você vai e volta, como é que é a sequência do trabalho em relação ao seu retorno e à sua saída nessa situação que você passou hoje aí? Na verdade, eu continuei fiscalizando, né? Eu, como cidadã, posso fiscalizar porque também é dinheiro público, né? Logicamente que você, estando como vereador, sendo não porque ninguém, né? Estando como vereador, você tem autonomia, você tem fé pública, você pode adentrar em diversos órgãos públicos e mostrar tem mais ferramentas, né? Mas eu continuei fazendo o meu trabalho de fiscalização, continuei indo para as ruas, atendendo a população, e hoje eu volto, né, com mais, na verdade, para um lugar que eu nunca deveria ter saído, tá? E volto essa semana, com certeza vocês vão ter novas denúncias de alguns contratos que têm indícios fortíssimos de serem fraudulentos. E aproveitando, para você que está assistindo a gente, não achar estranho, porque esse programa está sendo gravado, vai ser exibido 10 horas da manhã, para você não achar estranho, porque como é que Débora está aqui, está na câmera? Ela está na câmera. Nesse momento você vai ver o site, você vai assistir lá a sessão da câmera, se tiver, porque me parece que tem algumas sessões já que não está tendo, né? Não está tendo quórum, então eu acho um negócio estranho de entender isso. A última não houve, né, sessão. Inclusive, eu nem tive o prazer de ser recebido pela presidente na quarta-feira passada, né? Por algum motivo ela saiu, não sei se foi a minha ida lá à Câmara, mas as anteriores, segundo alguns vereadores disseram que não tiveram também sessão. Mas se eu não me engano, fica... é a quarta, sem ter, se eu não me engano, é a terceira ou é a quarta. Então, amanhã nós vamos ver, né, se vai ter ou não sessão, porque aí tá virando brincadeira, né? E quem paga os nossos salários é o povo. E o povo precisa de respostas. A essa altura do campeonato, a gente já soube. Se teve. É normal, no final de ano, você ter menos sessões? Ou... Não. Não deveria. Não deveria, mas é normal? Não. Porque vai chegar no final do ano, o cansaço do legislativo. Não, até porque, Júnior, olha só, são 2 sessões. Uma sessão, na verdade, né? 2 era. No primeiro mandato eram 2 sessões. Agora não. Somente uma sessão. Toda quarta. Por semana. Tá? E eu digo assim, pra gente
que tem uma demanda muito grande de denúncias, de visitas, é muito pouco. Muito pouco. Eu tenho várias solicitações que a gente fica contando a semana para dar tempo para a gente colocar, para a gente solicitar, para a gente ir em busca de solução. E às vezes, quando não acontece a sessão, aí fica aquela demanda represada, né? A pauta fica represada e a gente fica com um monte de coisa para acumulando. Entende? Então, isso atrasa muito, pelo menos para mim, né? Atrasa muito o meu trabalho, tá? Porque eu preciso dar resposta à população, eu preciso levar as soluções e muitas vezes, não tendo sessões, a gente fica refém. A gente acaba ficando refém, né? Porque uma vez que a gente... Por exemplo, eu coloco uma denúncia ou coloco uma solicitação. Se demorar 60 dias, eu posso e tenho o direito de judicializar, até para exigir a resposta daquela solicitação que foi feita na Câmara. Entendeu? Então, você imagina com 4 sessões, né? Pois é, então atrasa muito. Débora, eu quero lhe agradecer. Porque a gente tá chegando, a gente já passou da hora que a gente se propôs a fazer. Mas é difícil. Mas mais assim, quando você vê a quantidade. E quando o papo é bom, é assim mesmo. Eu acho que quem tá em casa pôde ver claramente mais uma vez os seus posicionamentos e tal. Júnior mais uma vez disse que eu sou radical. Como é que eu sou radical? Não, como é? Eu sou extremista. Meu Deus. Se todo extremista fosse como eu, rapaz, que delícia ia ser o mundo. Quero lhe agradecer. Eu que agradeço o convite, tá viu? Dizer se ofendeu aí como não, de você eu não me ofendo, não. Agradecer a você, dizer que o espaço está aberto, desejar sucesso a você. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Assim como está aberto também a outros vereadores e em algum momento o Boss Podcast não é um podcast de política. A gente trata de muitos assuntos, inclusive a agenda aí para os próximos dias está bem variada. Tem artistas, tem um monte de gente que vai vir, mas a gente sempre gosta de falar da política porque sem a política não dá, né? Não dá. Então o espaço está aberto. Eu sei que para alguns não querem vir. Não, e você que está assistindo o programa também, você pode indicar pessoas. Acessa aí. Aqui a gente escreve no comentário aberto. Quem você quer que venha. Como o sobrinho falou aqui, a gente fala de tudo e só fala a verdade. Você vai dar spoiler de alguém que vai vir aí? Não eu vou. Eu vou. Então solta o verbo. Então a gente vai, Mike Soares vai estar com a gente aqui falando sobre inteligência financeira. Não vou dizer os dias, você vai ter que acompanhar aí as quartas-feiras. Vai ter também com a gente aqui Rafael do Entoca, muito figura ele. Vai estar com a gente aqui a Rainha da Feijoada. Bacana. Vai estar uma guerreira ali, viu? Batalhadora. Uma história de vida incrível. A história dela é massa. Bacana. A história dela é massa. E tem os outros eu não vou falar mais não, porque tem uma pessoa que eu não posso falar, mas que eu garanto para vocês que vai ser massa. E em janeiro vai ter uma pessoa da política, que se tudo der certo e vir aqui vai ser uma história. E aquele empresário que está assistindo o programa e quer fazer o patrocínio aqui? É só entrar em contato aí, entre em contato nas redes sociais, no Boss Podcast Oficial no Instagram, no site, bosspodcast.com.br, no Facebook, diz lá assim, eu quero anunciar, pronto. É simples, o pessoal entra em contato e resolve, é bem fácil. Pede um Media Kit. É simples demais, é mais fácil do que ele perguntar mesmo, assim, é só mandar mensagem lá. Débora, obrigado. Muito obrigado, tá viu? Você sempre. Obrigado, Júnior, obrigado, meu amigo sobrinho, tá certo? Estamos juntos aí, e dizer que eu fiquei feliz, né? Por ser a primeira. Não, foi mesmo, foi legal. É isso aí, eu tenho certeza que vai bombar. E antes de ir embora, deixa eu mandar um abraço, porque senão eu vou apanhar. Mandar um abraço para minha amiga Celina. Rapaz, Celina me disse, você precisa vir em casa tomar um café. Celina, eu estou me convidando para ir na sua casa tomar um café. Eu vou também. Júnior vai também. Essa semana a gente vai tomar um café. Ela disse, quando eu falei com ela ontem, ela disse, se você não mandar um abraço para mim, você não vai vir aqui. Então eu já estou mandando, Celina. A gente tem que trazer coca também. Um abraço. Isso mesmo, trazer coca branco. Eu gosto porque ele também não foge da real, não. Não foge, não. Ele solta o verbo, fala que tem que falar mesmo. Vamos nessa. Acesse aí Boss Podcast Oficial no Instagram, bosspodcast.com.br no site para você acessar, no Facebook também, o canal Boss Podcast Oficial no YouTube para você compartilhar e já interagir com a gente, foi legal. E nossa convidada, as redes sociais, Débora Regis. Débora Regis só, né? @Débora Regis.
Débora Regis, ponto oficial. Ponto oficial. Débora Regis, ponto oficial. Acompanhar os projetos aí. Segue lá, que o negócio lá é movimentado nessas redes sociais. É isso aí. Na rede social a gente é bem movimentado mesmo. Segue lá e quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, você vai acompanhar com a gente aqui. Eu não vou dizer quem é que vai vir, mas é um desses aí. Ou é Mike, ou é a Rainha da Feijoada, ou é Rafael, ou é... A agenda tá grande. Tem 7 opções. Aí quarta-feira que vem você vai assistir e vai acompanhando a gente na rede social. Durante a semana a gente vai soltando aí quem é que vem. Grande abraço, fui. Valeu, Tarantino, fechou.